Então veja bem, qual é o problema hoje do liderado abusado? Nós vivemos numa sociedade totalmente rebelde. Ninguém obedece nada, nada. Ninguém respeita autoridade nenhuma. Você quer ver dentro da família. A figura do pai, a figura da mãe. Aí você traz isso para o contexto da igreja. Do mesmo jeito. O que as pessoas querem na igreja? Impor uma visão. E não funciona assim. Porque uma visão dentro de outra visão gera divisão. Confusão. Não tem como. Mas até onde tem que haver essa submissão? Até porque tem líderes que exigem uma submissão cega dos seus liderados, né? Depende do que você chama de submissão cega. Eu vou te dar um exemplo. Se um líder está liderando uma igreja, seja lá aonde for, ok? Você é obreiro desse pastor. Esse pastor tem uma visão de trabalho. Aí você tem outra. Retire a tua. Você não é o líder, meu irmão. E se você está aqui, você vai trabalhar dentro da visão do pastor. Então, digamos, o pastor diz assim, Fábio, você vai trabalhar aqui um culto de quinta-feira, vai. Nesse culto você vai trabalhar assim, Fábio, a liturgia do culto vai ser essa. Não, pastor, mas eu estou sentindo de fazer diferente. Mas que sentimento é esse? Contrário à visão do seu líder. Aí você pergunta para mim, pastor Edi, mas quer dizer então que o liderado não pode ter visão? Deus não pode dar nada para o liderado? Nem só pode, como dá e como deve ter. A questão é que eu posso ter a visão. O que eu não posso é impor a minha visão. Você quer ver um exemplo? Eliseu está pastoreando a escola de profeta. A Bíblia diz que partiu dos moços, não partiu dele, partiu do liderado. O quê? A necessidade de aumentar a congregação. Agora a pergunta foi, saíram quebrando parede para depois falar? Ou foram lá e comunicaram a visão? Comunicaram a visão. O lugar que nós habitamos é estreito. O senhor permite a gente ir? Olha, a gente já sabe onde tem madeira. Até quem não tinha ferramenta tomou um emprestado. Todo mundo está disposto. Porém, nós queremos saber se podemos ir. Irmão, você acha que isso é difícil, Fábio? É lógico que é. Por quê? Porque a soberba e a arrogância está no coração do ser humano. A síndrome de Lúcifer, de querer ser igual. Não, peraí, por que eu tenho que pedir para o pastor? Você tem que pedir para o pastor, camarada. Porque o pastor é autoridade ali. Ele é responsável pela igreja, ele vai dar conta. Tá entendendo? Então não tem como cruzar isso. Aí comunicaram com Eliseu. Mas a Bíblia diz que um deles, sempre tem um que tem mais juízo que os outros, disse, serve-te de ir com os teus servos. Veja que está lá em 2 de Reis 6. A Bíblia diz claramente que ele convida Eliseu para ir. Porque quem anda certo, Fábio, não tem dificuldade de ser pastoreado, não. Tem dificuldade. Mas hoje nós vivemos em uma geração que tem dificuldade de ser submissa. Agora, veja o que aconteceu lá. Começaram a trabalhar, de repente aconteceu o quê? Um acidente de percurso. Um rapaz desavisado, não colocou cunha no cabo do machado, voou o ferro. Quando voou o ferro, o que foi que ele gritou? Ai, meu Senhor. Só tem Senhor quem se identifica como servo. Ai, meu Senhor. E ele disse assim, porque era emprestado. Imagine o valor moral daquele machado. Voltar para a cidade sem o machado do dono do machado para devolver. Olha, esses meninos do profeta Eliseu aí, toma emprestado, não devolve. Então tinha um valor moral envolvido ali. O que foi que Eliseu fez? Excluiu o moço? Só perguntou, meu filho, fala para mim, aonde foi que caiu? Só preciso disso. Só fala direitinho, confessa. Foi aqui. A autoridade tá ali para restaurar, mano. Não é para matar, não. Meu Deus. Aonde é que foi? Foi aqui. A Bíblia diz que ele cortou um pau, jogou na água, e o pau, o madeiro que ele cortou, teve mais ímã do que o ferro. Porque veja que não só tirou o ferro do fundo, não. A Bíblia diz que fez flutuar. Olha o ferro por cima da água assim, ó. Aí Eliseu virou pro menino e disse assim, pega. Não foi Eliseu que pegou e devolveu para ele, não. Pega. Ele pegou e continuou o serviço. Agora a pergunta é, a visão de aumentar a congregação eles tiveram. Aonde buscar madeira, eles podiam. Até ferramenta emprestada eles tomou.
Mas fazer ferro flutuar, só Eliseu, irmão. Autoridade. É forte. Não, tem coisa que Deus só dá pro líder, Fábio. Um pastor fica 20, 30 anos numa igreja. Você vai lá, prega. Pode ser o pregador que for, o mais famoso. Mas prega 2 horas de mensagem. Aí termina, o pastor vai lá, devagarzinho, faz o apelo. O povo aceita Jesus. O pregador, acho que foi ele. É nada, a graça que Deus deu pro pastor no final. Um pastor fica 30 anos numa igreja. Ele prega terça, quinta, sábado, domingo, escola dominical. Eu sempre defendo que o maior pregador é o seu pastor, meu irmão. Não é eu, não é qualquer um outro pastor que passa aí e dá uma palavra de vez em quando, porque para nós é fácil. Agora, aguentar o crente e palavra... Como ela vai lá, canta o hino, aí ele chega no outro culto, ninguém nem pediu, a maioria deles fala, a pedido eu vou cantar aquilo. Agora, alguém já falou para você assim, a pedido eu vou pregar aquela mensagem? Não tem como, né? É verdade. Não tem como. Então isso é ser autoridade, isso é ser pastor, irmão. Essa geração tem dificuldade em ser submissa, pastor? Muita. Primeiro, por falta de ensinamento. Segundo, pelo aquele quesito que você falou, irmão. Eu trato nesse livro aqui, ó, arbitrariedade de muitos líderes. Hoje existe um negócio chamado honra, Fábio, que é muito mal interpretado. Não, porque o líder tem que ser honrado. Porque o pastor tem que ser honrado. Lógico que tem. A Bíblia manda honrar a autoridade. E por causa do pastor, esquece, tira a figura da pessoa. É por causa da autoridade que está sobre ele, pelo cargo que ele ocupa. Mas honra, eu recebo. Honra eu não imponho ela não, Fábio. Vixe. Não é eu que faço um script para honra. Olha, eu quero ser honrado assim, viu? Vai ter que pôr um tapete para mim, ou vai ter que fazer isso quando eu chegar. Olha, eu quero ser honrado assim. Ô, meu irmão. Os envelopinhos de oferta X. Tá entendendo, irmão? Como é que eu determino o presente que eu quero ganhar? Não, pera. Se você não me honra, é problema seu. Agora, se você é um líder que depende de viver de honra... Sabe, Fábio, tem um tema delicado aqui, eu não queria entrar nele não, mas sou obrigado. Vai lá. Por que tem muito pastor em depressão? Infelizmente, alguns foram até o extremo do suicídio. E tem outros a caminho. A estatística mostra que esse número é gritante. Pastores também com vícios por vazios existentes. Sabe qual é o problema? Ele cria uma expectativa em relação à igreja que a igreja não pode oferecer a ele. Ele esquece que povo é povo e é ser humano, irmão. Então ele se frustra quando ele recebe um embate de rejeição, de rebeldia. E daqui a pouco ele entra pela opressão e a depressão. Porque ele espera o que a igreja não tem para entregar. Fábio, não busque aplauso de ninguém. Faça seu trabalho, irmão. Seja coerente com aquilo que você prega. E os resultados virão automaticamente, irmão. Olha, eu me decepciono com alguns líderes aonde passa às vezes. Rapaz, o camarada arruma um choreiro no púlpito. Parece que ele está mendigando aplausos. Mendigando reconhecimento. Isso é do ser humano, irmão. Samuel é um homem muito crente. O dia que o povo rejeitou ele, ele quase dizia. Deus disse, calma, Samuel. Esse povo não está rejeitando a ti, não. Está rejeitando a mim. E veja que o problema era dele. Porque, por que o povo pediu um rei? Porque ele queria botar os filhos, já tinha posto, inclusive, para ser juiz, mesmo os meninos desviados. Aí o povo disse, você a gente aceita. Agora esses meninos seus não dá para ser obreiro aqui. Terrível. Aí Deus puniu o povo, dando Saul, e automaticamente puniu Samuel pela rejeição que o povo fez a ele.